Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, e vamos ler do versículo 36 ao versículo 38. Estes que serão os versículos da nossa exposição nesta noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, segundo o versículo 30, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. E o versículo 38 nos diz: Então Maria falou: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Estamos diante da Tua palavra, ó Senhor nosso Deus. Estamos necessitados de ouvir a Tua voz, portanto, suplicamos a Ti, nos rendemos desde já perante o Senhor e clamamos: fale conosco nessa noite por meio do Teu Evangelho. É o que nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Inicio a exposição dessa noite afirmando a vocês que esse é o anúncio maravilhoso do nascimento de Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Nenhum líder de nenhuma religião ou de nenhum movimento social, nenhuma autoridade, nenhum chefe de Estado teve o seu nascimento tão divulgado e depois de divulgado tão conhecido como o nascimento de Jesus. Por mais planejado que tenha sido, nenhum filho e nenhuma filha foi tão aguardado quanto o nascimento do Senhor Jesus. O anúncio que o evangelista Lucas está trazendo por meio da ação do Espírito Santo era de fato uma bomba no contexto helênico, grego, o qual ele estava inserido. Porque as religiões pagãs, não só a grega, falam sobre semideuses. Nenhum panteão, nenhum conjunto de divindades era mais conhecida, e é mais conhecida até hoje, do que o panteão grego. Então, os semideuses que compõem o panteão grego, famosos como os filhos de Zeus, Hércules ou Perseu,
ou ainda filhos de Poseidon como Teseu, ou de Tétis como Aquiles. Todos esses semideuses, esses falsos semideuses, eram fruto da relação sexual entre uma divindade que desce do Olimpo e, através de uma conjunção carnal com um ser humano, com um homem ou com uma mulher, ia gerar um semideus. Mas aqui o Espírito Santo está trazendo o evangelista Lucas para descrever, para proclamar para todo mundo gentílico, para toda aquela sociedade que era profundamente impactada pela cultura grega, de que haveria o nascimento de um Deus, Deus verdadeiro, e que não seria produto da interjunção entre um Deus e um homem, entre um Deus e uma mulher, uma deusa e um homem, um Deus e uma mulher, mas seria uma ação sobrenatural, onde não haveria contato físico. Aqui, o que para nós é óbvio, é conhecido, somos crentes, já ouvimos acerca da história do cristianismo de maneira direta ou indireta, é muito simples. É anunciado o nascimento de Jesus a partir de uma virgem, o nascimento virginal de Jesus. Só que desde aqueles dias até os dias de hoje, nunca na história humana algo se viu como esse nascimento maravilhoso, miraculoso. Aqui nós vemos o mesmo anjo Gabriel que foi incumbido da primeira anunciação da gravidez de Isabel, no que diz respeito a João Batista, ser encarregado para trazer esta maravilhosa anunciação. Agora não é mais para um sacerdote, é para uma moça. Esta anunciação ela é tão rica e tão detalhada que, ao que tudo indica, o evangelista Lucas ouviu tudo que você vai ver, tudo que você vai ouvir agora da própria boca de Maria. Então o Espírito Santo transporta a mim e a você de Jerusalém, da Judéia, para a Galileia, para uma pequena vila, para uma pequena aldeia chamada Nazaré. Olhe para a sua Bíblia, versículo 26. O texto nos diz que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Era o 6º mês de gestação de Isabel. E Gabriel, você lembra da última exposição? O homem forte de Deus, ele vai até esta pequena vila, a esta pequena aldeia da Galileia, que o Espírito Santo usa o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, para se referir à Galileia ou a Nazaré como uma cidade, porque não era uma cidade conhecida. O mundo gentílico não tinha muita familiaridade com aldeias e com vilas, conhecia cidades. Então ele chama Nazaré de cidade, mas era uma aldeia muito pequena. Nazaré sequer foi mencionada em todo o Antigo Testamento, não há nenhuma menção acerca de Nazaré. Nazaré não era tão importante como Jerusalém. Se você olhar no mapa, você vai perceber que Jerusalém era como que a capital, e Nazaré ficava mais ao norte, mais afastado, era um interiorzinho. Mas este interiorzinho, que ficava no círculo dos gentios, já nos limites entre a parte judaica e a parte gentílica na Palestina, esse seria o lugar escolhido por Deus para a infância do Salvador. Então o versículo 27, e você vai entender por que isso é importante, vai se referir a uma mulher e diz que ela é virgem. Mas ela era virgem porque ela nunca tinha se casado antes com outro homem. Mas o texto faz questão de dizer que ela estava comprometida em casamento. E essa promessa, esse noivado, era tão sério naqueles dias que só podia ser desfeito pelo divórcio. Mas apesar de ser muito sério, esse noivado não legitimava relações sexuais. Então os noivos estavam comprometidos mutuamente. Ela estava prometida ao seu noivo, mas ele ainda não tinha acesso ao seu corpo. E esse homem, esse noivo, diz o texto, era José, da casa de Davi. O homem que responderia por Jesus. Aquele que vai ser mencionado no capítulo 3 desse mesmo evangelho,
como sendo aquele do qual Jesus descendeu. O Senhor tanto pode usar, segundo as narrativas do nascimento, da gravidez de Isabel e do futuro nascimento de João Batista e do futuro nascimento de Jesus, Ele pode usar tanto uma família nobre, como nós vimos no domingo passado, uma família que tinha profunda ligação com o ministério sacerdotal, como Ele também pode usar uma família comum, como a família de Maria. Como isso é possível? Como Deus pode, num momento, usar uma família nobre, de linhagem sacerdotal para cumprir os seus propósitos, dentro de um centro importante como Jerusalém, ligado ao templo? Como pode esse mesmo Deus, para cumprir os seus propósitos, usar uma outra família simples, comum, de um contexto bem diferente do contexto de Jerusalém, de uma cidade desprezada como Nazaré? Como Ele pode fazer isso? Como Ele pode usar realidades tão distintas? É simples. Ele pode fazer isso porque para Ele nada é impossível. Então, o versículo 28, o Evangelho avança nos dizendo que o anjo, se aproximando dela, disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. E eu quero chamar a sua atenção porque, diferente de Zacarias, que teve de fato uma manifestação visível desse anjo, ao que tudo indica, Gabriel se aproxima, mas Maria não o vê. Ela ouve a sua saudação, mas ela não consegue enxergar o anjo. E então ela ouve a saudação, salve, do latim que você muito bem conhece, ave Maria, que significa alegre-se muito. Salve Maria, esteja alegre de maneira volumosa, porque você foi agraciada. Você foi honrada com bênçãos. Se alegre muito, Maria, porque você foi honrada com muitas bênçãos. E a principal delas, que você já deve tomar conhecimento, é essa: o Senhor está com você. O Senhor se aproximou de você. O soberano se aproxima de você. É interessante olharmos para a construção do texto, porque essa graça que Maria recebe, do soberano se aproximar dela, não é fruto de um mérito humano. Ela foi agraciada. Então o versículo 29 e 30 vai nos mostrar que ela ouviu a saudação e não viu o anjo, mas que essa audição que ela teve dessa bênção, que qualquer mulher ficaria feliz, a perturba. Veja, versículo 29 e 30. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. O versículo 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Maria não vê o anjo, mas ouve a saudação. E o texto fala que isso a agitou, que isso a incomodou excessivamente. Por quê? Porque na cultura em que Maria estava inserida, as mulheres, elas não eram saudadas, não havia saudação para as mulheres. Essa não era a cultura, muito pelo contrário. Alguns judeus chegavam à arrogância de orar a Deus dizendo: Senhor, eu te sou grato, porque eu não nasci gentio, porque eu não nasci leproso e porque eu não nasci mulher. Então a mulher era completamente escanteada do contexto cultural a qual Maria estava inserida. E aqueles que dizem, sobretudo as feministas, que o cristianismo é uma religião sectarista e machista, está completamente enganada. Isabel é agraciada por Deus. Maria está sendo agraciada por Deus e agora o anjo está lidando diretamente com a mulher e está a saudando, rompendo totalmente os parâmetros e os padrões da cultura que cercavam aquela mulher. Mas Maria ficou perturbada, porque ela sabia que além daquela saudação ser imprópria para uma mulher, ela sabia que algo estava acontecendo, mas não era por causa dela. Ela ouve: você deve se alegrar muito, porque você foi abençoada, você foi agraciada, Deus se aproximou de você. Ela não é surda, ela ouviu aquilo. Mas por que ela está perturbada? Porque ela sabe que isso não tem muito a ver com ela. Algo está acontecendo, ela só não está conseguindo entender agora, ainda o que está acontecendo. Nesse momento, o que está acontecendo.
Mas então o texto no versículo 30 diz que o anjo Gabriel, lembram? Aquele que o Senhor envia para abençoar positivamente, para anunciar a obra de Deus, para fomentar, para estimular a obra de Deus na terra. É ele que está falando com Maria. E ele diz: não se perturbe, você de fato foi favorecida imerecidamente por Deus. É isso que quer dizer essa palavra abençoada. Você foi favorecida imerecidamente por Deus. Portanto, nós olhamos aqui para o versículo 29 e 30 e cai por terra a doutrina católico-romana de que Maria, ela é honrada pelos céus e de que ela é cheia de bênçãos e de graças para distribuir a todos os homens e mulheres que se achegarem a ela. Não, aqui ela percebe que algo está errado, que ela foi saudada pelos céus, mas que não foi por causa dela. E ela escuta do anjo que de fato não foi por causa dela, que ela foi favorecida de maneira imerecida. Ela não merecia que Deus se aproximasse dela, mas Deus ainda assim se aproximou. A profissão de Maria no versículo 38, o último versículo da nossa exposição de hoje, ela vai admitir isso com seus lábios: eu sou apenas serva. Ela foi imerecidamente escolhida. Ela não merecia ser escolhida, não merecia que o Senhor se aproximasse dela, mas mesmo assim Ele fez isso. Ele escolheu ela e Ele se aproximou dela. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Então o versículo 31, o anjo continua falando: você ficará grávida, continua anunciando, e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Talvez alguém questione e diga: na anunciação de Isabel, sim, ali foi algo maravilhoso, afinal de contas ela era idosa e ela era estéril. Mas aqui a gente está falando de uma jovem cuja Bíblia não menciona que ela era estéril, porque de fato ela não era. Que maravilha há aqui? A maravilha reside no ato que está sendo processado sobre Maria. Ela não era estéril e nem era velha, mas o filho que estava para ser gerado em seu ventre era único. O nome dele é Jesus, que significa literalmente Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. Nunca, nenhuma mulher, nem antes de Maria, nem depois de Maria, pôde gerar um filho ou uma filha que salvasse alguém. É maravilhoso esse anúncio, porque uma moça virgem de uma terra desprezada iria dar luz ao Salvador. Como pode uma simples moça de uma vila pequena ser a mãe do Salvador? Sabe como isso é possível? É possível porque para Deus não há nada impossível. Logo, o homem de Deus, o homem forte de Deus, Gabriel, passa a descrever o resumo, a síntese da vida e do ministério desta criança que seria gerada em seu ventre, no ventre de Maria. O versículo 32 e 33 diz: o seu nome será Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Assim como João Batista, ele será grande, mas diferente de todos os outros homens, grandes ou pequenos, todas as outras mulheres, grandes e pequenas, ele é o único que é o Filho do Altíssimo. E aqui uma rica conexão que o evangelista Lucas faz, cheio do Espírito Santo, entre a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. Essa é uma expressão veterotestamentária do Antigo Testamento. Ele será filho do Altíssimo. Ele será filho daquele que é o autoexistente, aquele que é super exaltado, que criou, que sustenta e que comanda todas as coisas. Esse será o seu pai. Este ente que está para ser gerado no seu ventre, ele é aquele que foi anunciado pelos profetas.
Ele é aquele que é aguardado da descendência e da linhagem de Davi. Diferente de todos os reis que foram sucessores de Davi, todos os reis que sucederam Davi, este rei, ele é rei eterno, diz o versículo 33. O seu reino será para sempre. Esse Maria, que está para ser gerado no seu ventre, é exatamente aquele que foi visto por Isaías na visão do seu chamado. Ele é o Rei eterno que está sentado num alto e num sublime trono. O seu reino não terá fim, porque ele é Rei eterno. E ele é Rei eterno, e ele reinará para sempre. Literalmente, ele exercerá perpetuamente o seu poder real. Mas ele não exercerá o seu poder real de maneira limitada. Ele fará isso sobre todo o Israel de Deus. Ele reinará sobre a casa de Jacó, sobre o Israel de Deus, sobre toda a igreja reunida do Antigo e do Novo Testamento. E o final do versículo 38 diz que ele reinará para sempre. Parece uma redundância, escute bem isso, parece uma repetição. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Mas aqui não são expressões que estão se repetindo, são expressões complementares. Ele reinará para sempre sobre o Israel de Deus, e o seu reinado não terá fim, isto é, literalmente não terá limites. Não haverá nada que fuja ao seu reinado, nada que limite e que impeça, nem geograficamente, nem fisicamente, nem espiritualmente. O ente que está para ser gerado em você, Maria, ele é rei por toda a eternidade. Ele reinará sem limite sobre todo o Israel de Deus. E tudo isso acontecerá por uma única razão, porque ele é o eterno Filho de Deus. Se eu nunca tive relações com homem algum, não sei se você já refletiu sobre a pergunta de Maria. É interessante porque Maria poderia perguntar várias coisas ao anjo. Poderia perguntar, certo, mas esse filho então ele será gerado por José? Será através da minha relação com José que esse filho será gerado? Ou ela poderia perguntar, será que eu preciso então me divorciar de José, desfazer o noivado e me casar com outro homem que você, anjo, vai me indicar? Mas Maria não pergunta nada disso. Ela pergunta, como é que isso vai acontecer se eu não tive relações com homem algum? O que Maria está perguntando a Gabriel? O que ela está dizendo? O que ela está afirmando com a sua pergunta? Ela está dizendo que percebe que algo grande está para ser anunciado, que algo grande está acontecendo com ela, que é algo que não é simples de se compreender, de se abraçar com a mente, que é maior do que a sua própria compreensão. Ela está dizendo, em outras palavras, eu creio nisso, mas como acontecerá? Como isso se procederá? Maria já compreendeu que aquilo que está envolvendo a sua vida é grande, que ela está para ser exposta para todo o mundo, que ela, virgem, ficará grávida sem ter tido relações com outro homem. Isso será exposto, isso será motivo de vergonha. E ela não está se opondo a isso, ela não está se rebelando contra isso, ela está apenas dizendo, eu creio, mas como é que Deus processará isso? Como isso acontecerá? E a sua pergunta é providencial. Essa pergunta está no coração de Maria para que a resposta possa vir no versículo 35. O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o Espírito Santo em pessoa está nos falando acerca da sua própria ação, da sua própria obra. A pergunta de Maria é providencial para instruir aqueles que eram alvo da escrita deste Evangelho. Lembram de Teófilo? Lembram da igreja nascente? Mas também para mim e para a sua instrução. O que está sendo dito para mim e para você é que, assim como a nuvem, ela descia e enchia o tabernáculo de maneira suave, de maneira plena, assim como a nuvem, juntamente com raios e trovões,
desceu sobre o maior dos montes, o Monte Sinai, e sacudiu aquele monte, assim também o Espírito de Deus viria sobre Maria, virá sobre você, Maria, e o seu poder, o mesmo poder que balançou e que estremeceu o Sinai, envolverá você. E é muito interessante porque a palavra poder aqui, no versículo 35, é a mesma palavra de poder de Atos 1:8, que foi alvo do nosso estudo na última terça-feira. É um poder que está sobre a igreja, é o poder que está sobre o povo de Deus. Esse mesmo poder que está sobre mim e sobre você, foi o poder que envolveu, que veio sobre Maria. O texto está nos dizendo que este Espírito de Deus, esse Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele é capaz de sacudir o Monte Sinai à vista de todo o povo. Ele é tão poderoso que ele é capaz de descer sobre a igreja no Pentecostes e derramar de maneira visível poder. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele é capaz de gerar um filho no ventre de Maria, sem que ela perceba sequer quando foi que isso aconteceu. Ela ficou grávida e ela nem sabe o momento da concepção, de tão poderoso que esse Espírito é. Talvez toda essa narrativa, toda esta exposição não caiba na sua mente como não cabe na minha. Como pode um mesmo Espírito ser tão poderoso ao ponto de fazer balançar um monte e ao mesmo tempo envolver uma mulher e engravidá-la pelo seu poder? Como isso é possível? É simples. Isso é possível porque para Deus nada é impossível. Por isso, o ente, continua o versículo 35, que há de nascer, que há de ser gerado em você, ele não será um ente, ele será o ente santo. Mas ele não será o ente santo por causa da sua virgindade, pela maneira como ele está sendo concebido. Ele não será um ente santo porque ele será uma criança comum, porém será uma criança plenificada pelo Espírito, que será portador da plenitude do Espírito. Não será isso o motivo pelo qual este ente é o ente santo. Ele é santo porque ele é o eterno Filho de Deus. Ele é santo porque a sua humanidade não manchou a sua divindade, nem a sua divindade anulou a sua humanidade. Como isso é possível? Isso não tem como entrar na minha mente, na sua mente. Ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Isso é possível porque ele é Jesus Cristo. Isso é possível porque ele é o Messias prometido. Isso é possível porque ele é verdadeiramente Filho de Deus e Filho do homem. Isto é possível porque para Deus não há impossíveis. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, Maria, diz Gabriel, você não me pediu um sinal, mas eu vou te dar um sinal. Escute bem, versículo 36 e 37. E Isabel, é interessante que esse versículo 36 começa, e Isabel. Nós vamos observar que o versículo 37, que diz que não há impossíveis para Deus, ele é apenas uma repetição de tudo aquilo que vem sendo dito desde o versículo 26. Por isso que ele diz, e Isabel, falando sobre isso, diante de tudo, todos esses impossíveis que estão diante de você, Maria, deixa-me lhe dizer mais um, e Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que alguém dizia, ser estéril. Versículo 37, por quê? Para Deus não há nada impossível. Maria, perceba, a sua parente, que ela era estéril, segundo os homens, e idosa, ela já está grávida de 6 meses. Perceba que Gabriel sequer anuncia quem é o menino que Isabel vai ter. Ele não diz, olha, vai ser João Batista, o precursor de Jesus que vai sair do seu ventre. Ele não faz isso, porque o importante aqui não é mencionar quem seria o filho de Isabel.
O importante, a mensagem de Gabriel, do anjo de Deus, para fortalecer o coração de Maria, e você vai ver no versículo 38 que Deus faz de fato isso, é essa: Deus realiza aquilo que Ele quer. A sua prima, que diziam ser estéril, que é idosa, ela está grávida também, porque Deus faz o que quer. Porque nada pode impedir o seu agir, nada pode refrear a sua mão, a sua fala, aquilo que Ele determina é forte, não é vazio, de fato acontece. Perceba, irmãos, aqui Ele está gerando seu filho como um homem, como verdadeiramente homem, em uma mulher, sem a participação de outro homem. É isso que Gabriel está dizendo a Maria. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos no princípio, perceba, Deus, Ele criou tudo, literalmente a partir do nada, porque Ele não depende de nada pré-existente para Ele criar alguma coisa. Lembre-se que quando Deus criou o primeiro homem, Ele fez isso sem auxílio de ninguém, nem de homem, nem de mulher. Ele não precisou de um pai e de uma mãe para criar Adão. Lembre-se que quando Ele criou a primeira mulher, Ele faz isso a partir do homem, mas Ele faz isso sem o auxílio do homem. Ele bota o homem para dormir, Ele tira um pedaço de sua costela, como nós lemos hoje, e Ele simplesmente cria a mulher. Logo, Ele cria uma mulher a partir de um homem, sem a necessidade de ajuda e de intervenção desse homem. Aqui, Ele está gerando o seu próprio filho em uma mulher, sem a participação desta mulher, sem a participação de outro homem. Aí eu pergunto a você, o que Deus é capaz de fazer? O que Deus é capaz de produzir? Ah, pastor, é muito fácil. Versículo 37. Não. Deixe-me alertar você que essa resposta já tinha sido dada desde Gênesis 18, versículo 14, quando Sara duvidou que ia ficar grávida. Naquela ocasião, o anjo disse: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Tudo isso é possível, porque para Deus não há impossíveis. Então, no versículo 38, depois de Maria receber essa exposição da soberania de Deus, a resposta dela é simples. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Percebe aqui no versículo 38? Essa é a postura de todo aquele e toda aquela que foi impactado pela obra do Evangelho através do Espírito Santo. Pastor, às vezes eu duvido se a minha fé é uma fé que agrada a Deus. Às vezes eu duvido se de fato eu fui alcançado pela graça de Deus, se de fato eu sou um crente, eu sou uma crente. Deixe-me dizer a você que eu não estou aqui para julgar você, ninguém aqui está aqui para julgar você. Porém, olhe para o versículo 38, deixe que a Bíblia fale a você. Essa é a postura de alguém que foi impactado pelo Evangelho. Aqui nós vemos em Maria a real postura e conduta de alguém que foi impactada pela obra do Espírito Santo. Maria diz: aqui está a serva do Senhor, faça em mim o que você falou. Essa é a vontade de Deus, pois então que se faça isso em mim. É assim que você vive? É assim que você se relaciona com Deus? É assim que você acorda todas as manhãs? Ou é assim que você diz a Deus quando você é assediado pelo pecado? Você diz a Deus: aqui está, Senhor, o teu servo, a tua serva, que o Senhor já conhece e sabe que é tudo inútil. Mas aqui eu estou diante do Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu não quero outra coisa na minha vida senão a tua vontade. É isso que Maria faz. Ela se rende em sábia humildade diante de Deus. Por que sábia, pastor? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ela se rende em sábia humildade diante de Deus e ela não tem mais pergunta nenhuma. Percebe que no versículo 38 ela não tem mais pergunta, ela não tem mais dúvidas. É interessante fazermos um rápido e final paralelo entre a primeira anunciação de João Batista e a segunda anunciação do nascimento do nosso Senhor. Na primeira anunciação, o anjo aparece para um sacerdote idoso,
um pastor em fim de carreira, lá no templo, lá no coração da adoração em Jerusalém. Agora, ele não aparece mais a um sacerdote, a um pastor, mas a uma dona de casa, a uma moça, a uma jovem mulher hebreia, numa cidade pequena e esquecida e escanteada pelos judeus. Antes, a anunciação vai acontecer dentro de um contexto de adoração, no suntuoso, escute bem isso, igreja, e num glorioso templo. Agora, a anunciação vai acontecer no serviço diário de uma mulher. Vai acontecer num lar comum, como o meu e como o seu. Perceba que na primeira anunciação, o sacerdote ele não consegue acreditar que não vai acontecer nele, vai acontecer na sua esposa, mas ele não tem condições de acreditar que a sua esposa vai dar luz a um simples menino. Ele nem vai ser o Salvador, ele só vai ser um menino. Ele não consegue acreditar nisso e ele fica mudo. Aqui é anunciado para uma moça, para uma jovem, escute bem isso, viu, jovens, moças, de que ela será a mãe do Salvador. E a sua postura, você vai ver isso nos versículos posteriores, daqui a 2 exposições, é de exultar em alegria diante de Deus. Você lembra da saudação? Se alegre grandemente, Maria. Ela vai fazer isso. A postura de Maria é completamente diferente daquele velho pastor. Ela exulta de alegria porque o seu coração se enche de fé e ela crê que de fato ela vai dar luz ao Salvador. E ela vai salmodiar, ela vai cantar louvores. Enquanto o pastor ficou mudo por causa da sua incredulidade, ela vai salmodiar diante de Deus. O que está sendo nos dito aqui nessas 2 anunciações? Do último profeta da antiga aliança, João Batista, do supremo pastor, do pastor definitivo, do sumo sacerdote da igreja do Novo Testamento, o Senhor Jesus, de que a antiga aliança que começa a esmaecer, começa a se calar, começa a murchar, e a nova aliança começa a dar os seus primeiros frutos. Aqui nós vemos Maria sendo abençoada pela anunciação da nova aliança, e ela já começa a frutificar. Veja a responsabilidade que eu e você tem, igreja. Maria não sabe ao certo o que estava por vir pela frente, mas ela tinha uma convicção, e essa é a convicção daquele e daquela que foram alcançados pela palavra genuína do Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a, literalmente, doulos, a escrava do soberano, daquele que reina e que governa. Aqui está a escrava, aquela que não tem vontade própria, aquela que não se preocupa com outra coisa senão fazer a vontade do seu Senhor. Então ela remata: seja feita na minha vida, aconteça comigo, comece literalmente a ser assim. É assim que o Senhor está anunciando através do seu anjo. O meu coração não está mais temendo, eu sou apenas escrava deste Deus. Comece a ser assim na minha vida. Em outras palavras, Maria está dizendo amém. Isabel, a velha filha de pastor, esposa de pastor, ela se alegrou grandemente, porque ela foi despojada, ela foi livre da sua vergonha. Estou livre da vergonha. O Senhor ouviu o meu clamor, a minha oração, e afastou de mim a vergonha. Aqui, os frutos da nova aliança começam a brotar. E Maria, essa jovem e indefesa moça, se alegra por abraçar a vergonha. Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela sabe que algo difícil a espera. Mas eis aqui, diz ela, a escrava do Senhor. Comece a ser feita na minha vida exatamente como Ele quer. Aqui, nesse segundo relato, nós vemos a idosa e experiente mulher de pastor ser superada por uma jovem moça.
dona de casa. Pastor, como isso é possível? É possível porque para Deus nada é impossível. Portanto, meus irmãos, podemos, eu e você, duvidar das promessas de Deus? Podemos, eu e você, pensar que existe algo impossível para Deus? Rejeitemos, Igreja do Senhor Jesus, toda a dúvida, porque quando nós duvidamos do agir de Deus em nossa vida, na vida do seu povo, nós estamos fora da curva. Ele é eternamente Deus, nada lhe é impossível desde toda a eternidade. Quando eu e você duvidamos de Deus, eu e você que estamos fora da curva. Muitos cristãos, por conta da dúvida, têm andado cabisbaixos, porque se esquecem de proclamar, como o apóstolo Paulo proclamou, preso em Roma, escrevendo uma das suas últimas cartas à igreja dos Filipenses. Eu tenho aprendido a lidar com toda e qualquer situação, tanto de fartura como de escassez. Uma coisa eu sei: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou, numa melhor tradução, aquele que me fortalece, tudo pode. Não podemos nos esquecer disso. Essa oração e essa proclamação nunca deve sair dos meus lábios e dos seus lábios, igreja. Devemos erguer a nossa cabeça, mesmo em meio às dificuldades dessa vida, e lembrar que para Deus nada é impossível. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas antes de você ir embora, deixe-me lembrar você uma coisa. Lembre-se que toda a obra da redenção é inalcançável. Escute bem isso. Toda a obra da redenção, ela é inalcançável aos olhos humanos. Você se lembra? A queda, Gênesis capítulo 3, lá no proto-evangelho, no evangelho inicial, é prometido um que descenderia da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas perceba, olhe para a história, já aconteceu, mas olhe para a história e se apavore, como de um casal caído, expulso do Éden, como é que vai descender alguém capaz de pisar na cabeça da serpente? Como é possível alguém redimir toda a humanidade dos seus pecados? Isso é impossível aos olhos humanos. Lembrem-se de que as alianças que Deus fez com Noé, lembre-se dos dias de Noé, lembre-se quem cercava Noé, lembre-se quem chacotava Noé, lembre-se das promessas renovadas sobre Abraão. Abraão, coitado de Abraão, temeu morrer, mentiu, disse que a mulher não era mulher, era prima. Lembre-se das alianças de Deus renovadas com Davi. Imagine se eu e você dependêssemos de Noé, de Abraão ou de Davi para que a promessa de Deus fosse cumprida na nossa vida e nós estivéssemos hoje aqui em santo culto. Isso é inconcebível, inalcançável aos olhos humanos. Como nós podemos olhar para a história de Israel? Como nós podemos observar e pensar, não, Deus vai preservar Israel. Ele vai preservar Israel no cativeiro egípcio. São só 430 anos. Não, Ele vai preservar no cativeiro babilônico. São só 70, soma aí, já vão 500, só de cativeiro babilônico e egípcio. Não, Ele vai preservar Israel no cativeiro medo-persa ou no cativeiro greco-romano. Tudo isso é impossível, Deus não tem como preservar. Como Ele pode preservar um povo debaixo de opressão? Isso é humanamente impossível. Mas o que foi que Deus fez? Ele dependeu de Abraão, de Noé, de Davi? Você acha mesmo que Ele depende de você para cumprir os seus próprios propósitos na sua vida? Você acha que Ele não tem poder? Que Ele criou todas as coisas a partir do nada, mas que Ele não pode cuidar da sua saúde? De que se você cair doente, que Ele não está observando você? De que se você clamar a Ele por fé, Ele não tem condições de encher o seu coração de fé? Você acha que Ele não pode colocar na sua boca fogo para que você proclame as suas verdades e vidas se convertam? Você acha mesmo isso? Olhe para a exposição de hoje. Nascido em Belém,
a menor das cidades, Belém Efrata, a infância em Nazaré, numa família humilde, lá na região circular dos gentios na Palestina. Não, esse menino pode até ser que ele nasça, mas não tem condições dele crescer, se desenvolver, ser o Messias. Isso é humanamente impossível. Sim, é humanamente impossível, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos podem dizer amém? Ele consumou a sua obra de redenção, que era impossível aos olhos humanos. Ele consumou a sua obra de salvação na vida de sua igreja, de seu povo. Deixe-me perguntar a você, que um Deus tão poderoso, que governa toda a história humana, que salvou e redimiu você, você acha que Ele não pode cuidar de você? Você acha que Ele se esqueceu das promessas que Ele fez a você? Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez a você. Sabe por quê? Porque Ele é zeloso para consigo mesmo. Ele não vai cumprir as promessas em primeiro momento por sua causa, mas por causa dele mesmo, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Creia nisso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que aflige o seu coração, mas coloque-se diante desse Deus, clame a Ele para que Ele responda a você. Agora seja como Maria. Diga a Ele: Senhor, aqui está o teu escravo. Não tenha vergonha de dizer isso. Aqui está a tua escrava. Comece a fazer em mim a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade. Não importa se a tua vontade para mim me leva para um mar de sofrimento, de angústia, de lágrima, até a morte. Faz em mim o teu querer. Porque eu sei que dessa forma o teu nome será glorificado. Porque eu sei que todas as tuas promessas serão cumpridas na minha vida, não para a minha glória, mas para a tua glória. Porque para o Senhor não há nada impossível em todas as suas promessas. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração, e que nós possamos descansar, confiar como escravos, como servos nas suas promessas. Vamos orar. Ó Deus, coramos de vergonha diante de Ti, porque às vezes agimos como se o Senhor fosse um Deus mentiroso. Não, Senhor. O Senhor é o mesmo hoje, que foi ontem e que será eternamente. Nós estarmos aqui nesta noite é prova de que para o Senhor não há nada impossível, ó Deus. Se dependesse de nós mesmos para sermos alcançados pela salvação, pelos nossos méritos, como já foi dito aqui nesta noite, Senhor, onde nós estaríamos agora? Nos perdoe, Senhor, porque às vezes achamos que a enfermidade, que a dor, que o trauma, achamos que as adversidades, a alta dos preços, achamos que os governantes, achamos que há alguma coisa em nós mesmos pode impedir o teu agir, pode dificultar a tua ação. Nos perdoe, Senhor, porque por vezes esquecemos que o Senhor é o Rei eterno, que o teu reino não tem fim, ele não tem limites, que a tua graça é irresistível, que o teu poder é absoluto, é soberano, tanto para estremecer montes, como para encher povos com a tua graça, como também para sutilmente pairar sobre Maria, pairar sobre a tua igreja, avivar os corações com temor e com amor ao Senhor. O Senhor é Deus, faz como lhe apraz, e por vezes nos esquecemos disso. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, pelo que ouvimos hoje do teu Evangelho, a não nos esquecermos que o Senhor, que é aquele que nos fortalece, pode todas as coisas. Aplique, Espírito Santo de Deus, a tua palavra aos nossos corações e continue falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.